Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Para formar e pôr em ação intensivistas de excelência, nós vamos começar o nosso segundo episódio. Eu sou a Débora, você me encontra aqui e no canal no Instagram, @movimento_UTI. Eu sou o Sancler, fisioterapeuta intensivista, e além de aqui, você pode me encontrar no canal do Instagram, @SanclerBernardes. E juntos, você nos encontra aqui, no nosso canal do podcast UTI Informe em Ação. Nos acompanhe no YouTube, se inscreva no canal para receber as notificações e também nas principais plataformas de áudio. Então sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre alguns temas que são recorrentes nas discussões de fisioterapeutas intensivistas. A gente vai trazer eles à luz do nosso dia a dia, da nossa prática clínica, mas também à luz das evidências científicas, do que existe de mais evidente, de estudos, artigos em relação a esses temas, né? Então, o episódio de hoje então, Físio, qual é a evidência? Isso te lembra alguma coisa, Sancler, essa chamada? Lembra aquele programa que tinha de qual era a música? E fala, qual é a música, Pablo? Aí o rapaz virava assim, cantava a música. Pablo, qual é a música, Pablo? Exatamente, né? Eu gosto muito de música, não sei se você gosta, mas eu gosto bastante. Para mim, a música, ela me traz muito essa coisa do movimento também, sabe? Eu escuto e me dá vontade de me movimentar, né? E sempre que eu preciso, assim, até em relação a ficar mais animada, eu sempre gosto de pôr uma música. E quem nunca fez um exercício ali com aquela música, né? Para fazer mais, né? O exercício, conseguir aguentar mais tempo na esteira, enfim. E é interessante que eu tenho uma história com isso, né? Que foi uma paciente que eu precisava aumentar a distância percorrida do treino de marcha com ela, né? E ela relatava muito dispneia. E aí eu reparei na minha avaliação que um pouco disso era a ansiedade mesmo dela. E aí eu lembrei disso, né, que me fazia bem, sempre quando eu ia para a esteira, colocar uma música que aquilo me distraía e eu conseguia ficar mais tempo lá. E aí eu resolvi tentar com ela, né? E aí eu sugeri para ela, eu falei: você não quer pôr um fone de ouvido? E enquanto a gente caminha, tipo, mentalmente você vai pensando né, cantando a sua música, sentindo essa música, põe ela bem alta para você não escutar as coisas da UTI. E ela topou. Se Que isolar o engraçado. ambiente, né? Isolar o ambiente, né, dos PPP do nosso monitor. E ela topou e foi muito legal, porque assim, ela caminhou bem mais do que ela tinha caminhado nos dias anteriores, com muito mais facilidade, assim. Então, eu gosto muito de música, eu acho que música combina muito com exercício, e depois até desse episódio que eu tive com ela, eu fui atrás de ler algumas evidências, e eu vi que existe evidência também para o benefício da música na UTI, né? Então, eu gosto bastante e eu costumo usar bastante com os meus pacientes. Você costuma? Débora, eu acho que música para mim é vida. Eu acho que música se enquadra em todos os momentos da vida da gente. E você escolhe o tipo de música de acordo com as suas necessidades e aquilo que você está passando. E essas evidências, elas vêm desde os trabalhos com atletas, né, com corredores, que tem evidências que a música pode aumentar a performance dos indivíduos, e também para esses pacientes de UTI. Agora tem uma coisa muito importante aí, a gente está na era da individualização de tudo, né? A PIP é individualizada, o volume é individualizado, a reabilitação é individualizada, o exercício, a música precisa obrigatoriamente ser individualizada também, sabe? Porque a gente, para poder potencializar resultados de reabilitação e conforto na UTI, a gente tem que pensar que o paciente tem que ouvir uma música que seja do agrado dele, né? Eu tenho uma historinha também curiosa. Uma vez um paciente internou na UTI e a mulher dele relatou que ele ouvia música clássica o dia inteiro, que aquilo fazia ele se tornar uma pessoa mais calma. E aí ela levou uma caixinha de som pequenininha com um pendrive com músicas clássicas, e aí eu fiz um ajuste na cabeceira do leito, assim, e pendurei a caixinha, e a gente colocava o pendrive, volume até baixinho, mas só para tranquilizar o paciente. Ele era tracostomizado, ficava boa parte do tempo em ventilação mecânica, o nível cognitivo era um pouco comprometido, mas ele ficava tranquilo com a música. E um dia, quando eu cheguei na UTI, eu vi que ele estava bem quieto e a caixinha não estava lá no lugar dela. E aí, de repente, eu só consegui ouvir um Wesley Safadão. Levante a mão, joga a mão pro céu e diz: vai, safadão! Vai, safadão! Então, é necessário, sim, que a gente faça uma individualização para que tenha melhores resultados. Isso é fato, a gente precisa. Se não tiver isso, a gente não vai ter bons resultados com a música, não.
Deixa eu te perguntar, já que você falou que gosta de música, se você fosse paciente lá na UTI, o que potencializaria os resultados para você? Deixaria assim, pô, agora eu estou no momento mais tranquilo, isso vai me ajudar. Olha, sem polêmicas, mas o Wesley Safadão não entraria na minha lista, não, viu? Ele não está, só para deixar claro. Eu gosto bastante de música mais tranquila, assim, sabe? De Caetano Veloso. Essa coisa mais de MPB, assim, porque eu gosto muito de me atentar à letra, então são coisas que eu acho que me deixariam bem, assim, tranquilas para entrar aí pro exercício. E você? Para mim, para ficar tranquilo na UTI, um Bob Marley, com toda certeza absoluta. Eu vou deixar o Bob Marley tocando praticamente 24 horas do dia. E eu acho que para a hora da fisioterapia eu gostaria de algo um pouco mais intenso. Poder empolgar para o exercício, com certeza. Aí também, polêmicas à parte, para mim, se não tiver o sertanejo ou o forró, eu acho que vai estar mais adequada a minha playlist para UTI, com certeza. Eu sempre fiz playlist, sabe? Eu fazia playlist para trabalhar, botava um fone de ouvido e às vezes a playlist era compartilhada ou com os pacientes ou com as pessoas da UTI. Então tinha playlist que era mais amena, sabe aquela música de consultório odontológico, que ela tem que agradar todo mundo sem desagradar ninguém? É por ali, mais ou menos naquele sentido. Poxa, que legal, né? É bom saber que você tem uma playlist, né? Eu não quero que você fique numa UTI, não, mas caso você fique, eu já sei que a gente pode usar ela. Isso, exatamente, pode usar. Mas acho que é bem legal, né? E a gente vai seguir falando sobre evidência científica, então, na nossa conversa hoje, vamos aproveitar e aí a gente coloca umas músicas aí pelo meio do caminho, então, para dar uma fixada no conteúdo, uma relaxada, né? Uma trilha sonora, né? Uma trilha sonora específica para o nosso episódio. Uma trilha sonora para a nossa conversa. Eu lembro agora, a gente conversando, eu lembro que no colegial, né, se usava muito as musiquinhas para lembrar de conteúdo, né? Então, quem sabe também essas músicas lembrem aí quem está escutando do que a gente vai conversar aqui quando escutar em algum outro lugar. Queria abrir, então, a nossa conversa com o primeiro tópico, que eu acho que é uma discussão bem recorrente aí, que a gente vem conversando bastante, e que a gente tem bastante evidência surgindo de uns tempos para cá, que é quando começar a fisioterapia na unidade de terapia intensiva. E aí eu queria começar, e aí você entra aí com o que você acha sobre uma coisa que eu acho que polemizaram muito de uns tempos para cá, que é o termo, né? A gente usa aí, então, que a fisioterapia precisa ser precoce, né? E eu acho que, sim, essa é a resposta. Quando a gente tem que começar o mais cedo possível. Então, a gente adotou esse termo, né, de mobilização precoce. E eu já escutei de algumas pessoas assim, a gente não deveria usar o termo precoce, porque precoce parece que a gente está fazendo antes do que a gente deveria, parece que está cortando etapas. Já escutei de algumas pessoas, a gente não deveria usar o termo precoce porque é na hora certa, né? E aí eu fico pensando que, assim, eu acho que foi uma polêmica que veio por termos que não faz o menor sentido ao meu ver, né? Eu gosto muito de lembrar que esse precoce ele veio porque é um termo usado muito no inglês, né? Que é onde a gente vai achar as evidências científicas na língua, né? E aí veio com essa palavra-chave, né, do early mobility, né? Então veio daí o termo, né, de mobilização precoce. E acho que também a gente que trabalha com pesquisa sabe que a gente precisa de palavras-chave, né? Então acho que é uma discussão um pouco desnecessária em relação ao termo, mas não sei o que você acha, mas o fato é que a gente precisa começar o mais rápido possível a partir da estabilidade clínica desse paciente, né? Com certeza, Débora. Eu acho que isso aí o povo tem os chatos das terminologias, né? Então, não pode falar assim, não pode falar, não é mobilização, eu concordo, eu acho que é reabilitação, mas ao mesmo tempo a literatura toda traz como mobilização e precoce. E eu gosto sempre que a gente entenda o cenário e tire palavras-chave para a gente poder, né, discutir de uma maneira mais aprofundada.
O termo mobilização precoce, ele vem de um cenário na literatura de grandes centros de referência onde não se mobilizavam os pacientes. Então, se você voltar em 2008, as primeiras grandes publicações de reabilitação era um cenário em que na América do Norte você não tinha fisioterapeutas dentro das UTIs e que não se mobilizava esses pacientes. Pouco se fazia de reabilitação para esses pacientes. Então, era uma maneira de dizer assim, olha, e outra coisa, que lá fora o paciente vai de alta e se interna num centro de reabilitação, que não é algo tão comum para a gente aqui no Brasil, né? Depois que o paciente vai de alta. Então, você precisava trazer os indivíduos para uma mobilização que era precoce a essa reabilitação que era tradicional. Então, era sim mobilizar precocemente, né? A gente tem trabalhos que começam a falar, a mobilização era precoce com 10, 15 dias de internação hospitalar, mas era precoce em relação ao que se fazia fora. Porque ele surgiu num cenário que não existia, e aí sim, estava se buscando cada vez oferecer uma mobilização mais cedo, e você falou a palavra-chave, possível. Então, mais cedo não quer dizer que vai abrir a porta da UTI, ninguém mexe, eu, fisioterapeuta, vou pular em cima do paciente e vou começar a fazer ele se movimentar. É o mais cedo possível. E aí vai entrar o que a gente vai discutir aqui um pouco, são critérios de estabilidade, né, do momento certo, da gravidade do paciente e tal. Mas eu acho que a terminologia, ela já está bem estabelecida na literatura e gostemos ou não, a gente chama de mobilização precoce, essa mobilização que tem que começar quando o paciente tiver condições de receber intervenções fisioterapêuticas para reabilitação. Exatamente. E hoje, em termos de terminologia, né, a gente tem ali dentro da literatura algumas descrições, né? Então, e até para a gente poder fazer mais pesquisa, né? A gente tem que enquadrar algumas coisas, porque senão a gente não consegue reproduzir isso cientificamente e trazer o peso que a gente precisa, né? Então, hoje o que a gente tem na literatura é essa terminologia de reabilitação que seria precoce, né? A partir de 24, 48 horas até 72 horas, né? E aí de 72 horas até 5 dias seria uma reabilitação aí intermediária, né? E depois de 5 dias já é uma reabilitação considerado como um início tardio da reabilitação desses pacientes, né? Mas aí é importante a gente frisar o que você falou, que a gente está falando aí de estabilizou o paciente, né? Então, assim, eu recebo esse paciente na UTI, eu vou avaliar, ele vai ser estabilizado e a partir daí a gente teria esse tempo para inicializar o processo, né? Para ele entrar num programa de reabilitação, né? E aí, você estava falando de 2008, tem um artigo super interessante do Morris, né? De 2008, que foi exatamente isso. Ele pegou os pacientes que estavam em ventilação mecânica na UTI, né? E que teriam ali, né, uma previsão de continuar. E foi isso que você colocou, assim, eram pacientes que iam ser abordados pelo fisioterapeuta lá na frente. E aí ele colocou, não, olha, será que se a gente começar com até 48 horas com esses pacientes, né? Então ele trouxe um marco temporal, né, para entender se isso faria diferença para esses pacientes, né? Então foram pacientes que começaram a fisioterapia com até 48 horas, né? E aí ele viu que tinha muito benefício, né? E a partir daí, muito começou-se a desenrolar essa ideia de, bom, então é melhor a gente avaliar esse paciente o mais rápido possível, né? Fazer essa busca ativa, né? De todo dia, esse paciente tem critério, né? De segurança, esse paciente pode ser mobilizado, para não comer bola, né? Porque eu vejo que a gente briga aí com essa terminologia, mas a verdade, Sancler, é que a gente vê aí no dia a dia uma comida de bola, às vezes, constante, né? De assim, de repente, nossa, esse paciente já está aqui há 4 dias, ele já, né, começou a sair da cama, ele está dentro do programa de reabilitação, não tá, né? Então, acho que também a terminologia, né, ela tem essa importância, né, de frisar, né, de olha, precisa ser logo, né? Precisamos estar atento ao tempo que esse paciente já está na UTI para ele entrar no programa de reabilitação, né? Então, esse estudo que eu estava comentando agora, né, quando ele comparou esse grupo que inicializou ali com as 48 horas com o grupo que não participou, né, desse programa mais precoce, né, mais rápido, ele viu que o grupo que começou mais cedo, ele teve uma maior mobilidade, menos dias de internação na UTI, menos dias no hospital,
né? Então, e a partir daí eu acho que veio um boom de artigos científicos para tentar enfatizar ou negar, né? Porque é assim que a ciência funciona, né? Para validar ou não essa afirmativa aí do precoce, né? Do tempo que esses pacientes deveriam inicializar, né? Sabe uma coisa que é muito interessante, Débora? É que quando a gente lê, com certeza ele foi o pontapé inicial para todos os protocolos, né, que depois foram surgindo e foram se aperfeiçoando cada vez mais em várias outras evidências científicas. Foi o protocolo de Morris em 2008. O objetivo principal do grupo do Morris era, ele, apesar de ter feito tudo isso que você falou, reduz tempo, melhora a funcionalidade, o objetivo principal era oferecer mais fisioterapia, porque eles sabiam que era baixa, essa intervenção precoce era muito baixa. Então, eles queriam fazer com que os indivíduos tivessem mais chance de ter acesso a sessões de fisioterapia. Então, quando a gente lê esse trabalho, é bacana para você ver isso que sim, que estatisticamente significativo, o aumento do número de sessões e a redução do tempo de acesso à primeira sessão de fisioterapia. E a consequência desse primeiro resultado do objetivo principal são as melhoras físicas e funcionais e desfechos clínicos, né? Olha que grandioso é. É o simples só de fazer assim, ó, eu quero mais cedo fazer com que as pessoas tenham acesso. E aí você falou de uma coisa que move a fisioterapia na UTI, que é a busca ativa. Então, as pessoas, que você falou, 24, 48 ou 72, né? Em média, é isso que se estabelece de mobilização precoce. Mas a avaliação diária e constante durante o dia dos pacientes para a estabilidade, ela é crucial para que a mobilização seja o mais precoce possível, porque vão ter indivíduos, por exemplo, os indivíduos cirúrgicos, são indivíduos, às vezes, com gravidade elevada, mas que muito precocemente você consegue fazer intervenções de mobilização nesses pacientes. E alguns indivíduos clínicos, não necessariamente você vai conseguir no primeiro dia, nas primeiras 48 horas, mas a busca ativa, assim como para o desmame, assim como para qualquer coisa, faz com que você não perca o timing. Você nunca vai perder o momento certo de começar. Então, eu acho que essa é uma dica para a prática, né? Eu queria ouvir sua opinião também a respeito, é que todos os dias a equipe faça um screening, se o paciente tem condições de entrar, de iniciar o programa de reabilitação. Se esse screening for feito todos os dias, no primeiro dia que ele tiver condições, na primeira hora que ele tiver condições, ele vai receber. E não vai passar, não vai ter essa comida de bola. Exatamente. E eu acho que outro ponto importante que você está falando é da presença do fisioterapeuta para determinar esse tempo. Né? Então, porque outra coisa que acontecia muito e que eu, talvez na UTI agora, né, com a presença do físio o tempo todo ali não seja tão comum, mas a gente extrapolando para as enfermarias, por exemplo, quem vai prescrever a fisioterapia, né? Então a gente vai esperar o médico resolver que é o tempo de fazer a fisioterapia, né? Então por isso que eu gosto de voltar nesse assunto de a gente briga, né, às vezes por causa da terminologia, mas olha como ela é importante, né? Porque ela vem dar esse suporte para outras coisas. Então, a partir do momento que a gente bate, né, o pé, tem evidência falando, olha, precisa ser rápido, precisa ser precoce, poxa, então se precisa ser precoce, precisa ter alguém olhando todo dia. Então, precisa fazer busca ativa todo dia, para garantir que esse paciente vai entrar na hora exata, no momento certo, sem essa comida de bola por dias, né? E se precisa de uma busca ativa, precisa do fisioterapeuta para olhar e falar, não, esse paciente ainda não tem critério. Esse cara sou eu. Não, esse paciente tem critério. Porque, afinal de contas, quem sabe o critério para fazer exercício é a gente, né? Somos nós como fisioterapeutas, né? Lógico que a gente sempre vai discutir em equipe, enfim, né? Mas, então, eu acho que são dois pontos extremamente importantes. A partir do momento que a gente tem, então, essa base de que precisa ser feito o mais rápido possível, a gente precisa de alguém lá, olhando todo dia, e uma pessoa que entenda do assunto, no caso, a gente. Com certeza, participação ativa do fisioterapeuta. E aí, isso puxa o gancho para uma outra coisa que a evidência também é cada vez mais clara. A gente tem desde 2014, quando foi publicado aquele trabalho do consenso, né, dos experts sobre quais são os critérios para se mobilizar os pacientes ativamente, que fique bem claro aqui, que o consenso era para pacientes com mobilizações ativas e em ventilação mecânica. Então, eles subiram o sarrafo da gravidade para fazer um consenso de critérios de segurança. E aí eles estabeleceram aquele critérios do sinal, né? Os especialistas se juntaram, liderados o trabalho liderado pela Carol Hudson, né? E aí coloca lá o amarelo, o vermelho e o verde. Aquilo ali tem que ser algo que o fisioterapeuta tem que ter domínio total e absoluto.
para poder fazer o levantamento de quem é o seu paciente que tem indicação ou não de receber fisioterapia. Sabe como é que eu gosto de trabalhar a busca ativa, Débora? Com perguntas. Então, se eu estou sozinho numa UTI, eu faço a pergunta para mim mesmo, né? Se você está em equipe, você faz pergunta. E aí, por que esse paciente não pode sair do leito? Ele tem alguma contraindicação absoluta? Sim, esse paciente está numa hemorragia intracraniana, com aumento da pressão, está descontrolado a pique, então tudo bem. Ele não pode, porque ele tem um critério de segurança que me diz que ele tem que ficar no leito. Não, esse paciente não saiu porque ele está grave. Sim, ele está grave não é um critério para ele não sair do leito. Então, a gente precisa ter critérios palpáveis. Então, eu gosto de trabalhar com perguntas e eu acho que as instituições têm que colocar isso de uma maneira protocolada ou institucionalizada, para que todos conheçam esses critérios. O que você acha sobre os critérios para estabelecer isso? Qual é o momento ideal? Eu acho que é exatamente. Eles têm que tá na nossa cabeça muito fácil. Fácil, extremamente fácil. E vir como um checklist, né? Então você chegou lá de manhã, você vai fazer essa busca ativa dos pacientes, você fala, bom, esse paciente tem isso, tem isso, tem isso. Nada disso entra como um critério de segurança para não fazer. Então esse paciente, ele já está, né, no programa de reabilitação? Não, ele não está, então ele vai entrar, né? E eu acho que eles também são interessantes quando a gente fala em critério de segurança, para também diferenciar o que é critério de segurança do que é barreira, né? Porque às vezes a gente vê que o paciente ele perdeu o time de começar, né? Ali o programa, né? Então ele já está ali há 4 dias, por exemplo. E aí, quando a gente vai ver, mas por que ele não entrou? Ele não entrou porque ele tem tal coisa, né? Sei lá, vou dar um exemplo simples, mas assim, ele não entrou porque ele tem uma PAI. PAI não é um critério de segurança para contraindicar. PAI pode ser uma barreira, né? Então, assim, e barreiras são, a imensa maioria, potencialmente removíveis, né? Então, eu acho que também é legal a gente ter muito claro o que é critério de segurança e o que é barreira, né? E eu brinco muito com os alunos, eu gosto muito desse artigo que você citou, porque eles colocam em luzes, né? Acho que quem não viu ainda, corre lá para ver, a gente vai deixar as referências no final, mas ele deixa em vermelho, amarelo e verde, né? Tanto para fazer no leito quanto para a saída do leito. E se a gente for parar para ver, né, Sancler, o vermelhinho ali são pouquíssimas coisas, né? E a maioria não dá nem 10. Exato, e a maioria são coisas assim, você faria com um paciente pronado? Não faria, né? Então, são óbvio, critérios, né, que não é um momento. Exato. O cara está em convulsão constante, né, ativa. Não é um momento. Você não vai falar, se eu poderia parar a convulsão, por favor, para a gente fazer uma sessão de exercícios. Exatamente, né? Então eu acho que tem isso também. A hora que a gente senta para olhar, a gente quebra aí um paradigma, né, disso que você falou, o paciente está muito grave. Exatamente grave, com critérios de segurança que ultrapassam, né, para a gente poder fazer exercício. Então, acho que esse artigo é muito interessante para isso e para a gente não misturar o que é critério de segurança e o que é barreira, porque a gente vai agir de formas diferentes, né? O critério de segurança, a gente então vai esperar, se realmente for um critério de segurança, e vamos voltar no próximo dia, porque isso é importante também. Hoje ele pode ser um critério e amanhã ele não é mais, né? Então, e de novo, por isso que o quando começar é importante, porque se eu falar hoje ele não pode, e aí eu deixo a Deus dará, né? Tipo, então depois eu vejo e eu não volto no dia seguinte, pode ser que o dia seguinte isso já não tenha mais problema. Sei lá, vamos dar um exemplo aqui, sangramento ativo, né? Hoje meu paciente está com sangramento ativo, de manhã ele não vai entrar no meu programa de reabilitação, mas aí esse sangramento ativo por 24 horas ele fica bonitinho, então assim, amanhã ele já poderia entrar à tarde, por exemplo. Né? Então, hoje, ser um critério de segurança não significa que amanhã vai ser. E quando a gente tem na nossa cabeça martelando, precisa ser rápido, precisa ser precoce, precisa começar, a gente vai lembrar disso, de falar, bom, e hoje é? E hoje é? E a mesma coisa para a barreira. Se a gente tem isso martelando na nossa cabeça, eu preciso começar o mais rápido possível. Eu olho para aquela barreira e falo, como que eu vou superar isso? Né? Como que a gente em equipe vai ultrapassar essa barreira porque meu paciente precisa começar? Eu acho isso crucial para quanto um profissional ele vai se desenvolver e se vai destacar na UTI. E eu acho que você resumiu muito bem.
O que é critério de segurança, você tem que no outro dia rever os critérios de segurança para ver se ele ainda está presente ou se foi resolvido o problema. E quando é barreira, você tem que identificar, e eu tinha até feito uma anotação aqui para colocar, a gente tem que batalhar. O bom profissional, ele batalha para as condições. Então, você tem que batalhar para que a condição da barreira deixe de ser barreira. Poxa, meu paciente está com PAI. Aí a equipe da enfermagem não deixa eu mexer no paciente com PAI. Não, você vai lá e vai conversar com a equipe da enfermagem, você vai discutir com a equipe da enfermagem. Tem evidência científica mostrando catéter femoral, catéter de diálise, PAI, que tudo isso não é uma contraindicação. Ah, mas meu paciente é muito sedado. Poxa, ele está muito sedado hoje. Isso dificulta o processo. Você vai lá conversar com a equipe para diminuir. Então, é função do profissional batalhar para isso. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Tem um trabalho legal também, Débora, que foi até publicado na RBTI, um pouco depois do trabalho dos semáforos, que um grupo fez uma revisão sistemática sobre os critérios. Isso vale a pena porque cada instituição ela tem a liberdade de determinar os seus critérios, não necessariamente a gente segue todos aqueles bem estabelecidos. Então a gente fala assim, mas qual é a pressão que eu posso mobilizar? Qual é a frequência? E esse trabalho da RBTI, ele tem um comparativo mostrando, olha, fulano falou que a frequência é até 150, ciclano falou que é de 140 a 150, Beltrano falou que acima de 140 contraindica. Então é interessante para que as instituições possam tomar suas decisões dos reais critérios de segurança que eles precisam. Aí deixa eu te fazer uma pergunta, Débora. Você e o grupo lá do Hospital das Clínicas, vocês publicaram um trabalho da Critical Care sobre um protocolo de reabilitação e os impactos do protocolo em desfechos, né, no status funcional dos pacientes e desfechos clínicos. Como é que vocês fizeram para determinar isso no protocolo de vocês, sobre o tempo de intervenção? Tempo, mano, velho, falta um tanto ainda eu sei. Acho que é legal você comentar, né? Eu ia até falar de um outro estudo, que é o estudo que saiu no Lancet, né, em 2009. E aí, esse do Lancet, ele veio, acho que para trazer, assim, a primeira evidência top, assim, porque o artigo é muito bem feito, né? Um ensaio clínico, randomizado muito bem feito, né? E eles trouxeram esses dois pontos, né? De se ter um programa, né, de reabilitação e de se começar precoce. E eles usaram pacientes intubados também, né? Tinha terapia ocupacional, né, dentro desse programa que eles fizeram. E eles também tiveram um impacto super importante em termos funcionais para esses pacientes, né? E aí, quando a gente pensou em fazer o nosso, a gente queria entender se efetivamente isso iria se repetir, né? A gente não escolheu só pacientes intubados, porque eu não sei como que é a sua experiência, mas a nossa aqui, a gente tem uma UTI, às vezes, de 12 leitos, a gente tem menos da metade dos pacientes intubados, né? Então, acho que era importante a gente estudar também os pacientes que não ficam entubados e que às vezes a gente não dá atenção, né? Porque fala, eu escuto muito isso e é uma frase que dói meu coração, do tipo, mas ele só vai ficar uns dias aqui na UTI, né? Aí esses dias, tipo, vira uma semana inteira e o cara, né, complica da parte funcional, né? Ou tipo, não, ele não tá entubado, então não é um paciente que vai dar ruim no final, né? Então a gente também aí, queria... quando tá entubado, não mexe porque tá entubado. Aí quando tá estubado, não mexe porque foi estubado. E aí, quando é que a gente vai entrar nessa jogada aí? Exatamente, né? E aí a gente queria ver esses pacientes também, né? Então a gente fez alguma coisa juntando tudo isso que tinha na literatura, né? Então a gente pensou, bom, a gente precisa testar a questão do tempo, né? Então a gente determinou como o grupo que vai ser a intervenção vai começar precoce em 48 horas. Então a ideia era essa, o paciente entra na UTI, avalia e em até 48 horas da estabilidade do quadro clínico dele, ele precisa começar o programa de reabilitação, né? E aí a gente construiu os critérios de segurança, né, para entender então qual que era esse momento do start. Então o pensamento é sempre esse, né? Olha, eu tenho esses critérios de segurança, eu vou lá, olho o meu paciente. O paciente não tem nenhum critério que contraindique a mobilização, precisa startear, precisa começar isso aí, né? Então, basicamente, o fluxo era esse. Avaliei o paciente, chequei todos os critérios determinados como contraindicação. Ele não tem? Ele precisa começar em até 48 horas o programa de reabilitação. E aí a gente criou o programa de reabilitação baseado em algumas questões, né? E, assim, foi super interessante ver que o grupo que estava no programa
começou, obviamente, em até 48 horas, porque era uma obrigatoriedade ali, digamos assim, do programa. E o grupo que não participou do programa normalmente demorou 3 dias e meio, 4 dias para começar. E a Para gente teve receber a primeira intervenção real de reabilitação. Exatamente, é importante isso, né? Porque não é ser visto pelo fisioterapeuta, porque nós nos TIs brasileiras, acho que todo paciente é visto pelo fisioterapeuta no primeiro dia, né, Sancler? Não sei o que você acha, mas Desde acho que a imensa admissão, né? maioria. Os fisioterapeutas participam da admissão no geral, né? Exato, então isso também é importante, né? Porque às vezes a gente fala assim, e aí, como é a nossa UTI? Não, eu faço mobilização precoce, né? E aí é isso, é tipo, você ver o paciente de forma eu precoce, mandei levantar né? a cabeceira e pronto, eu fiz reabilitação. Não é bem por aí. Mas a gente não está falando disso, a gente está efetivamente falando de quando começar um programa de reabilitação para esses pacientes, e não de quando ele é visto pelo fisioterapeuta a primeira vez, né? E aí a gente também teve resultados importantes da funcionalidade, foi bem parecido com esse do Lancet, né, onde os pacientes saem com um nível de funcionalidade pelo Batel mais alto e uma porcentagem maior de pacientes saem na alta da UTI funcionais, né? E também com impacto em dias de internação na UTI, né? Então, eu acho que é isso, assim, eu acho que a gente tem bons estudos que começaram aí como observacional e vieram como ensaio clínico randomizado, bem pontuados, né, na escala Pedro, em escalas que avaliam ensaio clínico, e que agora trazem essa evidência robusta, né? E é interessante a gente comentar, não sei se você lembra daquele estudo do Moss e colaboradores de 2016, que eles tiveram desfechos negativos, né, com a reabilitação na UTI. E aí foi meu Deus, né, talvez não sirva. Será que a gente está no caminho certo, né? I need somebody help, not just... Exatamente, né? Então ele é um dos estudos que tem um aspecto, digamos, um aspecto que não tenha aí uma positividade tão grande nos desfechos, né? No resultado do estudo, mas é interessante que quando a gente vai analisar esse estudo, os pacientes demoraram muito para fazer fisioterapia, né? Para entrar no programa de reabilitação. Ele mesmo coloca isso, né? Que os pacientes demoraram, em média, 5 dias para inicializar um programa de reabilitação na UTI. Então, o que a gente vê hoje, basicamente, resumindo a evidência, então, de quando começar, é isso, né? Se eu tenho um paciente que começa precoce, que começa o mais rápido possível, eu tenho desfechos bons. E os desfechos ruins que a gente tem, por exemplo, nesse artigo, para programas de reabilitação na UTI, esse, no caso, por exemplo, está vinculado ao tempo de início. Então, o tempo de início ele do começo, né? Exatamente. E agora a gente fez um com pacientes com Covid, e que não foi um ensaio clínico, né? Deve sair na Critical Care esse semestre ainda, mas observando esses pacientes com Covid, e a gente não dividiu ainda em precoce, não precoce, mas o tempo que eles demoraram para fazer o processo de reabilitação, né, saindo ali do leito, em sedestação beira-leito e tudo mais, em posturas mais altas, foi extremamente associado com perda funcional. Então, assim, também, se não quer falar em precoce ou não precoce, né, a gente sabe que quanto mais tempo você demora, e isso, assim, acho que está batendo o martelo cada vez mais. Com certeza. A gente tem revisões sistemáticas, né, Débora? Revisão sistemática de 2019 sobre mobilização precoce, mostrando melhora da funcionalidade, mostrando melhora da força muscular, queda no diagnóstico específico da fraqueza muscular adquirida na UTI, e esse tempo de internação, tanto na UTI quanto hospitalar, reduzidos. E é uma coisa legal que você falou assim, poxa, você demora para começar, o paciente até tem alta, mas com a funcionalidade mais baixa. A gente tem várias evidências muito interessantes mostrando o impacto da redução das readmissões com nível funcional mais alto. Poxa, eu escrevi um capítulo recentemente com a minha esposa sobre isso, sobre o que fazer para prevenir readmissão, e o resumo da ópera você precisa melhorar a funcionalidade na alta. Quanto mais você tiver um nível de funcionalidade adequado no momento da alta, quanto maior for esse nível, a taxa vai variar na literatura, redução de 10% até 30% na taxa de readmissão hospitalar na UTI, por conta do nível de funcionalidade prejudicado. Então, começar sempre o mais cedo que possível. E aí eu vou sair da luz da evidência e vou jogar na luz da prática do dia a dia. Você falou sobre isso.
todo mundo é visto pela fisioterapia, mas o fisioterapeuta intensivista, o diferenciado, ele tem que entender que ver um paciente não quer dizer que ele está mobilizando e não quer dizer que ele está reabilitando. Às vezes ele está esperando o momento certo ou ele está gerando condições para que ele possa reabilitar, né? Então, essa sua fala ela é muito legal. Ver um paciente não dá para você assumir que essa UTI é boa do ponto de vista de reabilitação, que esses profissionais são bons em relação a isso. O bom é aquele que sabe o momento certo de intervir. E você sabe que, se alguém me perguntasse, né, qual o futuro em termos de publicação, né, de evidência, né, de novos estudos, o que eu acho, assim, né, e a gente pode discutir isso em outro podcast, porque dá um outro assunto, né, mas alguns artigos, inclusive o nosso, né, colocava muito a questão dentro do programa de mobilidade, de reabilitação, a mobilização passiva, o paciente sedado, por exemplo, né, mas hoje, quando você lê coisas um pouco mais atuais, digamos assim, e até foi um critério do nosso estudo do Covid por conta disso, quando a gente fala em né, reabilitação, efetivamente, muito está relacionado à evolução de posturas mais altas, né? Então, o nível de atividade é um pouco mais alto, né? Digamos assim. Então, acho que é isso que você falou, porque às vezes o pessoal confunde, né? E fala assim, na minha UTI a gente faz mobilização precoce, né? Mas é isso, é que na verdade eles estão recebendo o paciente, estão vendo o paciente, às vezes está ali mobilizando um paciente que podia sair da cama e definitivamente não estão fazendo, né? A gente não está fazendo com isso. Eu queria só... Eu gosto de uma dualidade que foi a Cat Stiller, né? Que ela publica uma revisão, primeiro sobre fisioterapia na UTI, e diz que não tem evidências que justifiquem a sua presença, mas isso em 2000. Aí, em 2013, ela publica a mesma revisão, uma atualização. Ela diz, existe, desde que tenha reabilitação precoce e progressiva, é o que você está falando. Então, tem que ser progressiva. A mesma buscativa para começar tem que ser a buscativa para progredir. A prescrição do exercício tem que ser progressiva. Todos os protocolos são assim. Então, ficar mexendo perna, seja passivo ou até ativamente, do primeiro ao último dia da internação, não vai mudar desfechos funcionais e desfechos clínicos dos pacientes. Exatamente, eu gosto muito de falar isso nas aulas que eu dou, né? Que tem para mim são dois principais pontos assim para a gente ter sucesso, né, com a reabilitação de pacientes na UTI. É quando começar e como continuar, né? São os dois pontos principais. Mas só para a gente poder ir para o próximo tópico, eu queria só comentar um outro artigo que eu tinha separado, que também é do Moss, né? O mesmo que fez lá atrás, mas agora em 2016. E que ele é um estudo observacional também, né, mas que ele cita, né, que você receber, né, reabilitação precoce é um fator preditivo para mortalidade e readmissão em até 1 ano depois da alta, né? Então, só para enfatizar que assim, a gente está falando muito de funcionalidade, mas os benefícios não se atêm só à funcionalidade, mas como você falou em readmissão, e em mortalidade. Então, eu gosto bastante desse estudo porque ele é muito categórico em dizer, né, olha, o paciente receber reabilitação precoce durante a UTI é um preditor aí para evitar readmissão e mortalidade em 1 ano, né? Então, resumindo, solta aí qual é a música, qual é a evidência para quando a gente deveria começar a reabilitar esses pacientes na UTI. A melhor hora sempre é agora e o melhor lugar é sempre onde você está. Mobilizar o mais cedo possível e o possível quando se estabelece condições baseadas nos critérios de segurança. Enquanto não houver isso, não é o momento de se iniciar e a equipe deve batalhar para que isso seja alcançado. E uma vez alcançado, a progressão tem que acontecer assim que possível, de acordo com aspectos físicos e funcionais. Pablo, qual é a música, Pablo? Débora, eu queria agora puxar um outro assunto, eu não sei se eu posso chamar de dúvida, mas é algo muito frequente que se discute dentro das UTIs no Brasil. A gente está lá e a gente entra para fazer o atendimento no paciente. E aí a gente acabou de discutir sobre programas de reabilitação precoce, mas ao mesmo tempo tem lugares onde o pessoal está entrando e está pedindo o paciente para cheirar flores, soprar a vela, respira fundo. A nossa fisioterapia, ela é respiratória ou ela é motora? Segundo a luz da evidência científica. E vamos além, eu quero instigar. Eu queria que os nossos ouvintes se perguntassem, numa análise crítica na evidência científica,
será que realmente o exercício respiratório, puxa fundo, respira, puxa e segura, será que isso tem impacto para os nossos pacientes? Será só imaginação? Acho que principalmente pensar se tem impacto no desfecho, né? Porque assim, você fala, na hora, ok, na hora, mas e ali, a hora que ele foi embora, né? Que ele foi de alta, isso teve algum impacto importante no desfecho, né? Eu acho que isso é uma pedra no sapato. E aí vai perceber que fui eu, a pedra no sapato que você não esqueceu. Pra te falar bem a verdade, né? Você rodeou ali de não saber como chamar. Pra mim é uma pedra no nosso sapato e que, assim, isso precisa ser discutido, porque a gente vai falar um pouquinho agora sobre, né, destrinchar isso, mas é questão de tempo, né? Perda de tempo nossa, do paciente, às vezes, outras coisas que poderiam estar sendo feitas, enfim. Mas eu queria exemplificar, né? Então, o que eu acho que é uma pedra no sapato que me incomoda, assim. Então, vou dar um exemplo assim, do que eu vejo, às vezes, acontecendo na UTI, né? Às vezes, para ser simpática aqui. Mas é um paciente Pega leve. Para não causar muita polêmica. Mas é um paciente que, assim, tá acordado, né? Tá colaborativo, né? Aí o fisioterapeuta vai lá, ele tá lá, deitado no leito, né? Encostadão lá, com a parte posterior do pulmão, deitado. E aí o fisioterapeuta chega, né? Seu fulano, vamos fazer exercício? Vamos, põe o bracinho pra frente. Puxa o ar e solta. Puxa o ar e solta. Agora abre e solta. Aí tá, faz lá a sua série de 3, de 10, de tudo isso, fracionado, profundo, como quiser chamar. 2 tempos, 3 tempos, 5 tempos, 20 tempos, 90 tempos. Exato, né? Perdendo o nosso tempo. Aí acaba tudo isso, então agora vamos sentar que a gente vai dar uma volta aqui no corredor. Não é possível, não é possível, não é possível, sabe? Impossible, impossible. Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que repensar mesmo, né? Essa divisão entre fisioterapia respiratória motora, para mim, é uma coisa que, assim, não cabe, né? A gente está dentro de um processo de reabilitação do paciente. E quais técnicas, naquele momento, são essenciais para o desfecho daquele paciente, para um melhor desfecho daquele paciente na UTI. Então, já começa por aí, né? Eu acho que não dá para diferenciar. Eu acho que isso vem muito de vários lugares, vou te falar bem a verdade. Vem de cobrança SUS, cobrança de convênio, vem da faculdade, onde a gente ensina, né, e põe essa nomenclatura separada de fisioterapia respiratória, fisioterapia motora, né? E aí os alunos chegam muito com essa ideia de tipo, eu tô indo para UTI, eu preciso saber todas as técnicas respiratórias, de remoção de secreção, de expansão pulmonar, né? E aí eu falo, quando é muito engraçado, né? Porque aí eles chegam lá e então eu vou fazer eu vou fazer uma vibrocompressão, né? Aí eu falo, não vai fazer. Coloca esse paciente sentado, vamos pôr ele em pé. Aí põe o paciente sentado, aí o paciente começa, né? Aí, meu Deus, preciso aspirar. Eu, nossa, que bom, né? Não precisou fazer vibrocompressão, então. De remoção de secreção. Que técnica é essa, né? Que tava lá na sua aula de remoção de secreção, né? Porque fragmentado assim não tá na aula, né? Então, eu acho que vem de muitos lugares, assim, né? Desde cobranças até como a gente enxerga isso, né? E de uma coisa que eu vejo muito que é muito repetir condutas por anos, né? Aquela coisa de cinesioterapia respiratória. Prevenir complicações respiratórias, né? Para todo mundo de qualquer jeito. E tem uma outra coisa, Débora, que é o como a gente, fisioterapeutas, né, alguns, e as outras profissões veem o nosso trabalho também. Então tem muito fisioterapeuta que fala assim, mas se eu não fizer isso, o que as pessoas vão pensar de mim? Né? Eu não levantei o braço do paciente, não dobrei a perna e não mandei ele respirar fundo, o que eu estou fazendo com esse paciente? Eu ouço essa pergunta em diversos lugares onde eu dou aula, mas se você não faz isso, você faz o quê? Eu gosto de devolver a pergunta, você faz isso para quê? Eu não faço isso, eu tenho outro tipo de intervenção. Então eu vou focar na minha parte reabilitação, se você quiser chamar de motora, que chame, mas como você diz, como é que você faz a expansão? Eu sento meu paciente, eu levanto meu paciente,
eu aumento a demanda ventilatória do meu paciente. Ah, mas como é que você faz para a técnica de remoção de secreção? Você mobiliza e você finaliza depois com uma aspiração traqueal. Então, isso é algo que é bem segmentado, infelizmente, na nossa área, que isso é uma parte do atendimento da fisioterapia. E aí, vamos para a ciência. Se eu pego esse paciente que você deu o exemplo, e aí eu sento esse paciente, eu tenho um certo desfecho com a progressão da mobilidade. E se eu pedir para ele respirar fundo? Se eu adicionar isso ao exercício? Eu acho que tem uma população que o pessoal gosta, pelo menos acho que gostava, né? Que são os pacientes cardiopatas, cirúrgicos, né? Que com a ideia de, mas eu preciso trabalhar a expansão pulmonar por causa das complicações. Sabe que eu lembro agora falando, eu lembro uma vez, quando eu estava no aprimoramento, que eu passei por uma situação que, putz, eu nunca mais esqueci, eu trago isso sempre e trago para os alunos também. Eu estava fazendo VNI com um paciente cardiopata que tinha feito uma cirurgia, e aí com essa ideia de tipo, né, vamos expandir, né, não deixar evitar a telectasias pós-operatórias. Exato. Estava fazendo VNI com esse paciente. E aí eu saí do quarto, eu acabei a VNI, saí do quarto, eu ouvi o médico falando, então tá bom, ele tá de alta, ele pode ir para casa à noite. Naquele dia, eu parei, né, há 13 anos atrás... Se era tão importante a sua VNI, como é que ele vai viver sem a sua VNI? Caramba, não, e aí eu era inexperiente, né, e acho que todo mundo passou por alguma situação inexperiente, assim, né, no começo, mas na hora eu falei assim, alguma coisa tá de errado. Ou o médico tá dando alta no momento errado, porque ele precisa da minha VNI, só dá para fazer no hospital... Ou eu fiz o meu plano completamente errado, porque o paciente está indo de alta para casa, então por que ele precisou fazer VNI há meia hora atrás? Né? E aí eu pensei, caramba, e em casa ele vai andar, né? Por que eu não estava andando com ele aqui? Que era o que ele vai ter disponível na casa dele, né? Então, isso só para trazer, porque eu acho que é uma população que o pessoal gosta muito, né, de às vezes colocar como exemplo, mas essa população pode se beneficiar dos exercícios profundos, mas pensando nessa mania que a gente, existe aí, né, na nossa profissão dos exercícios respiratórios e tudo mais, a gente vai pôr lá no link, então, algumas descrições aí de referência, né? Mas eu gosto muito que uma vez eu fiz uma busca, né, sobre esse assunto especificamente, né? E aí ficou numa ordem até engraçada, assim, porque eu achei um artigo, né, que eles olhavam se você adicionar exercícios respiratórios para um programa, né, de reabilitação, porque acho que a gente não falou lá no Quando Começar, mas eu também tinha pensado num artigo para comentar e eu esqueci, que era especificamente de pacientes cirúrgicos, né? Acho que para paciente cirúrgico também tem muita evidência sobre programas de reabilitação tipo Star Trek, né? Começando rápido. Então, esse artigo já vinha, né, nessa pegada de ter um programa de reabilitação precoce, e aí ele falou, bom, será que se a gente adicionar exercícios respiratórios, então, nesse programa, então montar o programa lá do paciente andar, fazer as coisas, e ele respirar, né, fazer respirações profundas, será que isso tem algum benefício, né? E ele viu que adicionar exercício respiratório em programa de reabilitação para pacientes pós-cirúrgicos não reduz complicação pulmonar, né? E ele ainda fala que as complicações elas podem ser reduzidas fazendo um programa de reabilitação precoce uma vez por dia, em níveis moderados a altos, né? E que você mobilizar de forma tardia tende a aumentar os dias de internação hospitalar desse paciente. Né? Então, de novo, reabilitação precoce, e você falar, então eu vou adicionar esses exercícios para esses pacientes, né? Porque assim, né, Sancler, acho que todo mundo já ouviu, não faz mal? Então eu vou pôr. Mas veja, né, a gente tem evidência, então, mostrando que você adicionar não vai fazer diferença. E aí tem outro artigo em seguida que ele fala, e se eu remover, e aí quando ele então estudou isso, né, se eu retirar esses exercícios respiratórios ia ter algum impacto, e ele viu que também não fazia diferença nenhuma, né, nesses pacientes pós-cirúrgicos. Né? Então ele fala, olha, você fazer isso de rotina não faz diferença para o seu paciente. Então veja, não precisa pôr, e se você tem, você pode tirar. Se pôr, não muda. E se você já faz, se você tirar, também não muda. Ou seja, ele não tem papel, ele não tem espaço.
Acho que a gente pode pensar que, assim, ele nunca vai ter espaço. Eu não gosto muito de generalizar esse ponto, né? Porque, assim, às vezes você tem um paciente ali que você está restrito de tal modo que, putz, né, ele tem ali alguns fatores de risco importante e por algum motivo você não consegue de jeito nenhum sair com ele da cama, né? E aí você pode pensar se isso traria algum benefício, né? E aí é aquela coisa de, obviamente, a gente não tem isso na literatura, porque a literatura sempre vai usar uma população maior, né? Assim, um contexto, né, ali maior. Então, assim, nunca, 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 né? Não sei o que você acha disso, mas eu acho que resume bem pela sua fala, assim, não tem espaço. Não tem Não espaço tem espaço. diante de programas de reabilitação que aumentem o nível de atividade do paciente, que tirem, e aí aumentando o nível de atividade, né, que aumentem ventilação minuto, que aumente função cardíaca, que trabalhe função Que respiratória. aumente a CRF, né? Você, como você falou, posturas elevadas, a gente sabe disso, de trabalhos de base da fisiologia, que posturas mais eretas vão elevar a CRF do paciente, melhora a troca e etc. Né, e que sentar, você tem ação melhor de diafragma, libera posterior de pulmão, né? Então, eu acho que, resumindo, quando a gente fala nesse aspecto, né, tem um artigo, até depois a gente pode pôr também na referência, que é só um editorial, né, numa revista, mas ele fala assim, exercícios respiratórios, né? Por favor, me mostre o valor, né? E aí ele fala muito isso durante o editorial dele, falando não tem benefício, né? E os poucos benefícios que tem, eles são de curta duração, ali, na hora que você está fazendo, Exato. né? Então, Exato. assim, ele fala assim, o indivíduo que melhor responder a essa terapia de exercícios respiratórios isolados, a melhora, né, a resposta é imediata, que não muda desfecho, né? Então, resumindo, assim, eu acho que é uma discussão que não cabe mais sobre fisioterapia respiratória ou fisioterapia motora. Você sabe que eu lembrei agora que na época do Covid, a gente publicou, né? Eu estava com esse artigo, né? Que vai sair a publicação, e aí por conta disso eu recebi algumas ligações para entrevista de revista, né? E aí teve uma moça que me ligou e ela falou assim: olha, eu queria que você falasse sobre esse estudo e sobre a importância da fisioterapia respiratória na UTI. Tô entendendo nada. E aí eu falei, ela entendeu tudo errado para começar, ela não deve ter lido, né, o artigo, assim. E aí eu tentei explicar, né, eu falei, olha, a gente não fala mais de fisioterapia respiratória na UTI, a gente não tá falando da ventilação mecânica, que talvez se a gente estivesse falando de um artigo de ventilação mecânica, tudo bem ela usar esse termo, né. Eu falei, mas não foi isso, né, a gente mostrou que os benefícios vêm pelo exercício, e tal, e ela tipo, não, mas a gente queria falar da fisioterapia respiratória porque é isso que a população conhece, é esse o termo. E aí eu falei, bom, acho que você procurou a pessoa errada, porque eu não vou conseguir fazer essa matéria para você. Mas né? aí que tá. Aí eu acho que quando você falou, eu falei, eu acho que não tem espaço, e você disse, eu acho que nunca é uma palavra muito forte, mas eu apostaria todas as minhas fichas nisso, tá? Que nunca vai ter espaço, essa questão de exercícios respiratórios, esses que a gente conhece hoje em dia, acrescentar mais duas referências. Tem uma referência em pediatria e uma em adulto de fisioterapia respiratória para pneumonia. Procurem, a gente vai botar na referência, mas qualquer coisa procurem na Cochrane. As duas revisões sistemáticas são da Cochrane. E as duas mostram que cuidados usuais, antibiótico, internação, hidratação, corticoide, e o outro, você acrescentar técnicas de fisioterapia respiratória, que envolvem geralmente técnicas de manipulação do tórax ou exercícios respiratórios, como a gente está falando aqui, as duas revisões mostram que não há melhora, que não há mudança de desfecho. Então, você não muda nada se você fizer só isso. Eu vou lá, respira fundo, 1 tempo, 2 tempos, sopra, divide, em capacidade alta, baixa, que isso não muda o desfecho do paciente. Se ele tomar o remédio e ficar lá na cama, ele vai ter o mesmo resultado no final. Então, para mim, não tem espaço e eu apostaria minhas fichas assim no nunca. E tem que parar. Aí é minha posição, tá bom? Às vezes eu sou meio enfático nessas posições, mas eu acho que tem que parar sim com essa discussão. Então, quando uma pessoa, você pode falar da fisioterapia respiratória? Não, eu falo da fisioterapia na UTI. Porque o que a gente faz é isso. Mas qual exercício respiratório que tem? Andar, sentar,
Não, mas e para puxar o ar? Não, esse não tem, esse não adianta. E é chato quando a gente tem que viver num meio profissional que você tem que falar assim, poxa, eu estou me matando, batalhando, pesquisando, publicando, estudando, né, a respeito do assunto, para ter que falar, não, é porque não faz. Ah, mas aqui faz. Não, mas não tem resultado. Ah, mas aqui faz. Faz porque quer. A literatura é muito clara a respeito disso. Não há espaço para isso. Poxa, mas Sancler, quer dizer que eu vou lá, eu não vou pedir meu paciente para respirar fundo umas 2 vezes? Não, a gente não é a profissão, então, que ensina a respirar. Não existe uma profissão que ensina a respirar para melhorar doenças respiratórias. Não existe isso. Mas você sabe que quando eu falo nunca, é porque às vezes me vem alguma coisa de prática, assim, né? Já que a gente está aqui também para discutir exemplos de práticas clínicas. Mas às vezes você pega, por exemplo, um paciente extremamente ansioso, sabe? Que você vê que é ansiedade, aquele aumento de frequência, e você quer preparar ele, né, igual eu falei daquela moça, né, para andar. Às vezes cabe ali tentar, né, um exercício diafragmático com relaxamento, né? Então, assim, mas tomar cuidado, porque outro dia alguém me contou uma história de um paciente que começou a fazer, uma pessoa que começou a fazer com um paciente exercícios respiratórios e trazer essa coisa meio, né, do yoga, de calma, e o paciente começou a chorar. Posta sua cabecinha no meu ombro e chora. Né, porque, tipo, sabe, viajou assim. Entrou no momento ali. Exato. Mas assim, por exemplo, se a gente pensar, é porque o pessoal, eu gosto de tomar esses cuidados, porque senão sai falando assim, não é para mandar respirar na UTI. Não é isso. Porque, por exemplo, você está fazendo um exercício com carga, você vai trazer a respiração para dentro, para, olha, quando que o senhor vai inspirar, quando que o senhor vai expirar dentro desse exercício, né? Então, só para deixar claro que o que a gente está discutindo aqui é evidência científica para aqueles exercícios de cinesioterapia respiratória, fracionada, 3 de 10. Sustentada, máxima, não sei o que e tal. Exato, é para isso que a gente está falando, né? Como é que você resume isso? Resume aí para a gente, então. Acho que não faz. A gente não está lá para fazer coisas que não fazem mal. Nós estamos lá para fazer coisas que fazem bem, né? E não tem evidência de que isso faz bem, né? Ou tem evidência de que isso não vai fazer nenhum bem, né? Porque às vezes a gente fala, não tem evidência. Então se não tem evidência, posso fazer. Não. Então vamos lá. Eu acho que quando a gente fala, nesses 2 pontos, fisioterapia respiratória e motora, eu acho que a primeira coisa é a gente tentar caminhar por esse lado de não separar as coisas, porque pensando em fisiologia do exercício, né, em questões cardiorrespiratórias, a gente não tem como separar. Os benefícios vêm, né, de forma direta por técnicas que não precisam ser fragmentadas, né? Então, acho que isso é uma coisa. Acho que a gente tem que buscar explicar isso para os pacientes. Acho que, né, então assim, olha, eu sou fisioterapeuta, eu tô na UTI e eu vou tirar o senhor do leito, a gente vai andar, né, e aí no andar a gente vai respirar, a gente vai trazer o benefício para o seu pulmão, para o seu músculo, né, da forma que a gente achar melhor explicar para o paciente, mas para trazer esses conceitos, né, e acabar com essa ideia de que, para a população gostar e entender a fisioterapia na UTI, a gente precisa falar em exercício respiratório, né, então acho que trazer isso para o paciente, trazer isso para dentro da faculdade, né, para tirar esse conceito de dualidade ali, de ou é resp ou é motora, né, e enfatizar que se a gente fizer uma busca na literatura, a gente vai achar evidência de que por tirar não faz diferença nenhuma se esse paciente receber um programa de reabilitação, se esse paciente fizer exercício. Perfeito, excelente. Bom, Débora, eu acho que a gente já está chegando no final do nosso episódio. Eu acho que o tempo é muito curto para a gente escolher algumas coisas específicas do dia a dia para a gente discutir à luz da ciência. Então, eu queria lhe propor que a gente voltasse com qual é a evidência físio em outros momentos para que a gente pudesse discutir outras coisas. Eu tenho uma lista aqui com um monte que a gente pode discutir e eu acho que é interessante e válido, né? Podemos fazer isso? Repetir? Fica com a gente, então, todo mundo que acompanhou, que gostou de ouvir evidência científica e curte um pouco de música, fica com a gente, que a gente vai trazer outros episódios, então, de assuntos que são da nossa prática clínica, que a gente às vezes tem dúvida ou tem alguma discussão em cima desse assunto, à base da evidência científica. Então, a gente vai voltar, né, Sancler, com qual é a evidência física. Fica com a gente se você gostou. Tem alguma dica para esse episódio, Débora? Que a nossa meta é deixar alguma dica?
Então, a nossa dica de hoje, ela vem em cima de todas as evidências que a gente falou durante o nosso episódio. Então, sempre quando a gente colocou, fulano de tal, ou tem um artigo que mostra que, ou evidência mostra que, a gente citou algum artigo de alguma forma, explicando mais ou menos, né? A gente vai colocar isso nas referências do YouTube. Então, vai lá para o YouTube, a nossa dica vai no YouTube, pega as referências, entra no seu computador e lê todos os artigos científicos que a gente colocou aqui, para que as nossas discussões dentro das UTIs sejam embasadas em evidências de alta qualidade. E a segunda dica curte aí uma playlist gostosa e relaxa depois de ouvir o nosso podcast. Então, se você gostou, fica com a gente. A semana que vem tem um próximo episódio. Foi bom estar aqui, Sancler, na sua companhia, na companhia de todo mundo que tem nos ouvido. Tá, já, Débora, muito obrigado, foi muito bacana. Espero vocês no próximo episódio. Semana que vem tem assunto novo, a gente dá um giro. Girando pro lado, girando pro outro. E muda o assunto, mas para poder continuar falando de coisas que vão além do óbvio dentro da terapia intensiva. E sim, individualizem a música de vocês, usem música para vocês e para os seus pacientes. Com certeza isso vai trazer melhores resultados. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Disfarçando